possamos te glorificar pela oportunidade que temos de estarmos na sua casa, Senhor. Há tantos irmãos nossos, Senhor, que gostariam de ter 10 minutos reunidos juntos na Tua presença, sem se preocupar com perseguição, sem se preocupar se serão presos ou se terão ou não liberdade para louvar o Teu nome, Senhor. E nós estamos aqui, nós te louvamos por isso, Senhor. E pedimos a Ti que toda a nossa mente, que toda a nossa atenção, que nós possamos adorá-lo, Senhor, com o nosso entendimento nessa hora, Senhor. Podemos te adorar tantas vezes com o nosso coração, mas nessa hora, Senhor, ensina-nos a andar, a trilhar pela Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da pastora Márcia, que o Senhor fale conosco, Senhor. Que os nossos ouvidos, Senhor, que os nossos olhos, que todo o nosso ser se abra para o novo de Deus, que a Tua palavra seja como um rio neste lugar, trazendo vida, Senhor Jesus, trazendo vida a todos aqueles que necessitam, todos aqueles que estão com sede, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que o Teu rio de água viva possa fluir nesta noite, Senhor. Nós somos gratos pela Sua doce presença neste lugar, Senhor. Abençoa a vida da pastora Márcia, guarda, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deu a ela para administrar, que ela seja, Senhor, sempre sábia em tudo que ela falar, que a Sua palavra seja temperada, Senhor, para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Toda vez que eu tenho que pregar, o dia é difícil. Vocês não fazem nem ideia. Parece que tudo acontece naquele dia. Tudo vem para impedir a gente de se preparar melhor. Ainda agora eu estava falando, eu falei, vocês não acreditam, o estômago está embrulhando, eu já tive dor de cabeça. Mas é o inimigo que quer não deixar a gente estar na frente falando do Senhor, mas nada nos impede. Se eu tiver que passar mal aqui em cima, eu vou passar mal aqui em cima, mas que eu não vou sair daqui, eu não vou, amém? Uns dias atrás, a pastora Samira trouxe uma pregação a respeito da vida de Pedro. E teve algo que chamou muito a minha atenção, né? Eu acho que chama a atenção de todo mundo, porque Pedro, que foi tão amigo de Jesus, o apóstolo querido, quanta vivência ele teve dos milagres de Jesus, e como é que ele pôde negar ao Senhor? Um homem que, na hora ele falava, eu dou a minha própria vida pelo Senhor, mas naquele momento ele negou a Jesus. Aí isso me tocou, que eu falei, puxa vida, quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes no dia nós negamos a Jesus? Se ele que estava tão preparado, ele estava ali do lado, vivendo tudo que podia, e nós? Será que nós estamos atentos às vezes que a gente nega Jesus? Será que nós não percebemos o quanto às vezes nós estamos presos em situações e negando Jesus constantemente e nem percebemos que aquilo está nos afastando cada vez mais de Deus? Então eu senti de trazer alguma coisa de Deus nessa palavra. Vamos abrir em Marcos 14. Marcos 14, 66. Todos abriram, amém? Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente ao que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo, ele negou.
Pouco depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. O que teria levado Pedro a negar Jesus? Então, o que eu senti, porque às vezes a gente fala assim, né? A gente ouve muitas vezes várias pregações que a gente nega Jesus quando a gente mente, que a gente nega Jesus quando a gente adultera, que a gente nega Jesus quando a gente faz uma fofoca. Mas não foi nessa linha que eu senti, não. São em situações que nós estamos presos, amarrados. E qual era a situação que amarrava Pedro aqui para que fizesse com ele e negasse a Jesus? O que amarrava Pedro era o medo. Medo de ser açoitado, medo de ser preso, medo de morrer. Quando ele se viu de frente com uma situação que ele poderia ser castigado, ele teve medo. E diante do medo, ele negou a Jesus. E às vezes nós temos medo de várias situações. E talvez estejamos negando a Jesus e não estamos nem percebendo. Às vezes nós passamos por situações suspeitas e mentirosas, até por medo de perder um emprego. Quantas pessoas não se sujeitam dentro do trabalho a situações contra a palavra de Deus, de medo de perder um emprego? Ou de fazer um serviço que sabe que não é a vontade de Deus, mas tem medo de se arriscar, não acredita que Deus pode abrir uma outra porta para você, e a gente continua se segurando ali, negando a Jesus, fazendo aquilo que não é a vontade dele, por medo de alguma coisa. Agora, o medo também faz a gente esquecer as palavras e as promessas de Deus. Naquela hora, quando Pedro negou, ele lembrou de tudo que Jesus vinha pregando, de tudo que Jesus foi falando com ele durante a caminhada. Ele não lembrou. De tudo que Jesus falou que iria acontecer, ele não lembrou. Então, na hora do medo, a gente tem vontade de fugir, de se esconder. E a gente acaba esquecendo até da própria palavra de Deus, da própria promessa de Deus. Pode ver que ele só foi lembrar de Jesus quando o galo cantou. Depois que ele já tinha negado, mas na hora que ele negou, ele não lembrou de nada do que Jesus tinha falado. De quem seria ele, o seguidor, o discípulo, o apóstolo. Existiam grandes promessas sobre a vida dele que Jesus já tinha passado isso. Não lembrou de nada disso. Nós também não. Quantas promessas nós temos de Deus na nossa vida? Só que na hora que nós negamos a Deus, negamos a Jesus, nós esquecemos tudo aquilo que está reservado ali para nós. Que às vezes está pronto para ser entregue. Só que na hora que nós negamos, nós acabamos de perder. Vamos ver outra situação, sem ser. Essa daqui é: Pedro estava preso no medo dos homens. Vamos andar para a Bíblia e ver qual outra situação que pode nos prender e nos fazer negar Jesus. 2 Timóteo 4:10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Até aqui. Aqui nós vemos Paulo escrevendo uma carta a Timóteo, onde ele está pedindo ajuda a Timóteo, que mande alguém para ajudá-lo, porque o seu companheiro o havia abandonado. Agora, uma pessoa que andava junto com Paulo, andava junto com Timóteo, naquele tempo onde era tão recente a presença de Jesus ainda, os feitos de Jesus estavam tão vivo, e ali um dos seguidores já estava largando para voltar para o mundo. Se ali que era tão presente,
Imagina para nós hoje. A facilidade que nós temos de abrir mão das coisas de Deus para nos voltar para o mundo. O que nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja e nós estamos trocando a nossa vida pelo mundo, frequentando locais inadequados. E nós estamos dentro da igreja. E a gente não consegue ver no que nós estamos nos deixando amarrar. Assistindo programas inadequados, associando-se a pessoas inadequadas, usando vocabulário inadequado. Quantas vezes, na hora do nervoso, solta aquela palavra que não deveria, ofende alguém que está do nosso lado. A gente, quando quer machucar, muitas vezes a palavra ofende mais do que um tapa, do que uma briga. E a nossa língua é felina, é felina. Nessa hora, você esquece de Jesus. Nessa hora, você está negando a Jesus, porque você está deixando a sua carne, você está deixando a sua vontade, você está deixando o seu ímpeto fluir. Pedro também foi assim, porque Pedro também agia tudo de ímpeto, tudo de ímpeto. Quantas vezes nós realizamos também leituras inadequadas? Nós temos que tomar cuidado com tudo que vemos, ouvimos, frequentamos, temos relacionamento, porque tudo isso pode estar nos deixando presos a situações que nos fazem negar a Jesus. Presos por amor às coisas do mundo. Esse é o segundo perigo. Lucas 18:10. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Quantas vezes a autoconfiança nos leva a uma posição de superioridade? Nos achamos melhor que os outros, desprezamos quem está à nossa volta, quando nós aprendemos que Deus, com Deus, é justamente ao contrário, sem acepção de pessoas, tudo com humildade, que aquele que é humilde é que será exaltado, porque aquele que se auto-exalta, esse será humilhado. O que tem aqui? A autoconfiança. O eu posso, eu consigo, eu vou, é o eu. Onde está Jesus no eu? Presos pela justiça própria. Quando nós agimos por nós mesmos, nós paralisamos o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós começamos a fazer por nossa conta, aquilo que Deus tinha planejado, para. Porque nós não estamos deixando mais Deus pôr a mão. Somos nós que estamos pondo a nossa própria mão. Quando nós agimos por nós mesmos, nós perdemos o recurso da providência divina. Não adianta pedir. Você está pedindo o que para Deus? Que providência você quer que Ele tenha para a sua vida? Se antes dele agir, você age pela sua própria atitude. Nessa passagem, o agir por nossa conta nos leva a ter pouco comprometimento com Deus. Cada vez que nós agimos por conta própria, você não se compromete com Deus. Você não se envolve com as coisas de Deus, porque você não quer que Deus se meta nas coisas que você está decidindo. É o teu eu que comanda, é a tua vontade que comanda. Quem não se compromete inteiramente com Deus ou com Jesus, vive superficialmente a fé. Quando nós já ouvimos falar, às vezes, dentro da igreja, dos lobos em pele de cordeiro, né? Mansinho dentro da igreja, parece uma pessoa tão espiritual. A hora que você vai ver, é só a casca, porque a pessoa não tem nenhum comprometimento com a igreja. Eu me lembro disso, é que aqui nessa igreja não tem esse hábito, porque aqui a gente senta de frente para cá, né, os pastores para cá, então a gente não vê a fisionomia das pessoas. Mas da igreja de onde eu vim, os pastores ficavam sentados aqui em cima do púlpito, né? Então a gente ficava de frente
com todos os irmãos. E como é nítido, você vai reparando, por um lado é ruim, sabe? Porque a gente acaba não se entregando a Deus, não buscando a Deus, porque você fica prestando atenção. Mas a gente, quando está na frente da igreja, você acaba tendo que ter esse cuidado para saber as pessoas que estão precisando de uma aproximação maior, de uma palavra, de um aconselhamento. Mas você vê nitidamente aquela pessoa que não muda. A vida dela não muda, a situação dentro da igreja dela não muda, ela não cresce em nada. Por quê? Ela não se envolve com nada. Ela não se compromete com nada de Deus. Então, quando você não se compromete com as coisas de Deus, a tua fé é fria, a tua fé é morna. O que nós aprendemos? Que nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Nós não estamos aqui na igreja só para ouvir, sair daqui, é isso mesmo, que bom. Quando der eu faço, quando não der eu não faço. Não. O que Deus tem para nós é algo que vai além da nossa imaginação, vai além da nossa vontade, vai além do que nós desejamos. A palavra de Deus fala que vai além do que sonhamos. O de Deus é muito maior, o de Deus é muito melhor. Agora, se você não se comprometer, se você não buscar, a tua fé não cresce. Você simplesmente fala, eu acredito em Deus. E o que você vive de Deus? O que você experimenta de Deus? Quais são os milagres que Deus já fez na tua vida, que você sabe que foi só Ele, você sozinha nunca conseguiria aquilo? Isso é viver com Deus. E às vezes você está amarrado na mesmice. Não, eu prefiro não me comprometer. Eu prefiro não me envolver. Tá bom para mim assim. Você nunca vai crescer. Você está amarrado e você está negando Jesus. Porque Jesus não nos colocou aqui para a gente aceitar apenas ser morno. Ele quer algo muito mais de nós. Como nós queremos algo muito mais dele. Quanto nós não pedimos para Deus? Às vezes até coisa que nós não merecemos. Mas nós pedimos para Deus. Ele também espera muito mais de nós. Amém? Abra a palavra em 2 Reis 7. Sete, 1 e 2. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aonde entra a incredulidade? Aonde entra a dúvida? Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus nos cultos e não permitimos que ela entre nos nossos corações. A gente acha que as outras pessoas absorvem a palavra. A gente acha que a outra pessoa é abençoada. Às vezes você identifica a palavra, nossa, essa palavra veio em cheio para fulano, mas para mim nada acontece. Tudo que eu tento não dá certo. Tudo que eu busco não vem resposta. Mas para fulano sempre acontece. Então, duvidar é humano. Duvidar não é pecado. Por quê? Porque quando você duvida, você ainda está entre o sim e o não. Então, você ainda está em busca de uma resposta. O problema é quando você não acredita, quando você é incrédulo. O incrédulo, ele não quer resposta. O incrédulo, simplesmente, ele já fala, não acredito. Ele não está buscando uma solução, porque ele já não acredita. A dúvida não, a dúvida ainda a gente permite.
Então, nós podemos dizer que a dúvida faz perguntas, mas a incredulidade se recusa a ouvir as respostas. Muitas vezes nós estamos presos na incredulidade e não na dúvida. Nós não deixamos nem a palavra chegar até a nós. Às vezes uma pessoa vem, um pastor, vem te dar um conselho, você está tão fechado em si que você não aceita, você mesmo já dá uma justificativa para aquilo que o pastor está falando para você. E isso acontece muito nas igrejas, a gente vê isso. Vamos ver agora Atos 5. A pastora chegou até na oração, a pastora Lúcia não está aí, mas ela falou dessa passagem na oração hoje. Cadê? Atos 5, do 1 ao 11. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante lhe levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que lhe levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Eu acho que esta é uma das áreas que mais nós nos deixamos amarrar. É quando mexe na área financeira. Não é só em relação a dízimos e ofertas, não. Não é nesse sentido que nós nos deixamos prender. É com toda a situação que envolve o dinheiro. Por quê? Às vezes, você suborna alguém para levar uma vantagem. E você acha que não é nada demais. Quantas vezes você... Eu não sei, eu já fiz isso muitas vezes. Não faço mais porque me chamou a atenção. Às vezes você é parado e você quer dar uma caixinha para o guarda para ele não te multar. Porque você parou no lugar que não devia e na hora que você já estava para sair, ele chegou: não faz isso. Quantas vezes a pessoa já põe o dinheiro dentro do documento quando você é parado numa estrada? Há pouco tempo, eu estourei os pontos da minha carta e eu sabia que se eu tivesse que fazer legalmente, eu ia ter que fazer o curso, eu tinha que me apresentar numa delegacia, porque foram só 80 pontos na carteira, a coisa estava bem séria. Aí eu fui no... mas não fui eu que estourei, não. Eu dei o meu nome para financiar um carro para um sobrinho meu e ele detonou os pontos na minha carteira. Aí eu fui no despachante e ele falou: simplesmente dá para quebrar o galho, sim. Você não precisa nem fazer o curso, não precisa fazer nada. Você paga R$900, só vai fazer o exame médico e eu te trago a carta. Fácil. Suborno? É de Deus? Você está rejeitando a Jesus nessa situação? Que não é isso que ele tem nos ensinado, não é verdade? Então, tem muitas situações. Tem trabalhos que as pessoas oferecem a comissão para você deixar passar na frente, para você dar preferência para aquele pedido. Quem está no comércio sabe disso, quem é comprador sabe disso. Eles falam: é normal. Receber bola é normal.
É normal para quem não é de Deus. Porque para quem é de Deus, a coisa tem que ser correta. Então, essa área, eu acho que é uma área que nos prende muito. Porque é difícil para a gente se desprender das coisas materiais nesse mundo, porque a gente está nesse contato direto. Nós temos que ter um policiamento, que é uma área que nos prende muito fácil. Isso aí é presos pela avareza, né? Agora, uma coisa que nós aprendemos, nós fizemos o curso do CRAU. Esse curso mexe muito, né, com o nosso caráter, mexe muito com a forma do nosso bolso. A hora que a gente se conscientizar que tudo que existe sobre a terra, nada é nosso, você se desprende do dinheiro. Com certeza você se desprende. Para pensar, quanto você lutou, às vezes, para adquirir uma casa, para ter uma casa própria. E eu te falo, se você morrer hoje, outro vai morar na sua casa. Outro vai usufruir da sua casa. O seu carro, que você tem tanto xodó, que você não empresta para ninguém, você não deixa ninguém entrar para sujar, outro vai usar o seu carro. Porque nada disso nós vamos levar conosco. O dinheiro que você poupou, que você guardou, olha, eu vejo isso, eu falo tanto com a minha mãe, que guarda tanto dinheiro, ela se poupa de viver, usufruir alguma coisa melhor, de sair para passear, de comer num restaurante, para guardar dinheiro. Eu falei, para quê? Para a hora que a senhora morrer, eu vou usar? Usa a senhora agora, aproveita a senhora agora desse dinheiro. Fica guardando, poupando. Eu falei, só está com 82 anos, só está esperando mais o quê? Usa o dinheiro, vai viajar, vai aproveitar, não é verdade? Porque aquilo que você poupar é o outro que vai usufruir, não é você. A hora que você tomar consciência disso, você vai saber que tudo que existe nessa terra, nada é nosso. Nada nós levamos. Você pode usufruir para viver melhor enquanto você está aqui, mas nada é seu. Tudo Deus pôs na tua mão para você administrar para Ele. Se você for um bom administrador das coisas de Deus, pode ter certeza que cada dia Ele coloca mais, porque você passou a ser uma pessoa confiável. Ele viu que naquele pouquinho você multiplicou, naquele pouquinho você foi honesto, naquele pouquinho você não esqueceu dele, você lembrou dos mandamentos dele naquela hora. Ele vai e coloca mais um pouquinho. Agora, quando Ele coloca na sua mão e você desperdiça, você usa naquilo que não é pão, pode ter certeza, Ele vai tirar da sua mão para dar para aquele que sabe administrar. Então, o dia que você tomar consciência disso, nada nesta terra é nosso, tudo é de Deus, você se desprende do dinheiro, sim. Porque o dinheiro é a maior raiz de mal que tem, a Bíblia fala, e ela é mesmo. Você se sujeita. Outro dia, a minha irmã está aqui, é que eu dei o testemunho, você não estava aqui, do jantar que eu fui no restaurante chinês, que estava tão bagunçado na inauguração, que 5, 6 te atendiam ao mesmo tempo, 3, 4 faziam o mesmo pedido, dali a pouco trazia o pedido errado, o refrigerante nós já estávamos quase indo embora, não tinha chegado ainda. Aí eu falei, só quero ver na hora de vir a conta. E a hora que a conta veio errada. Veio errado para menos. Eu falei, eu vou reclamar? Não vou reclamar não, fui tão mal atendida, nós não conseguimos nem passar direito aqui e não reclamamos. Errado. Quando eu cheguei aqui, que eu contei, né, pastor, o testemunho, ele falou, agora você volta lá e vai pagar a diferença. Você tem que se consertar. Gente, é nas pequenas coisas. É isso que eu estou falando. Às vezes a gente está preso numa coisa que a gente acha tão natural, tão comum, só que você está negando a Jesus, sim. E o dinheiro realmente é o pior de todos para nos pegar. Então nós vimos aqui que nós podemos estar preso pelo medo, preso por o amor às coisas do mundo, preso pela própria justiça, preso pela incredulidade, preso pela avareza. Nós vimos também que existem outras situações que nos deixam presos. Inveja, competição, às vezes dentro do trabalho. Quantas pessoas não puxam o tapete uma da outra para querer subir? Isso aí é negar Jesus também. Mentira, arrogância. Como nós podemos lutar contra isso?
Porque isso está tão dentro do nosso cotidiano que às vezes para a gente nem se percebe. Mas nós temos que achar uma saída para isso. Quais foram as falhas que levaram Pedro ao fracasso? Por que Pedro negou ao Jesus? Onde estava o ponto fraco dele? No que ele estava preso? No que ele estava amarrado? Primeiro, pouca oração. Pedro não era homem de oração. Mesmo quando Jesus pediu para ele que orasse pelo menos durante 1 hora, que Jesus estava necessitando, ele não conseguiu. Então, nós podemos tirar um proveito disso. Será que se nós tivermos uma vida de oração mais intensa, nós estaríamos combatendo e não ficando presos em certas situações negando a Jesus? Com certeza. A oração nos faz íntimos de Deus, sensíveis à vontade do Senhor. Fica muito mais fácil para a gente identificar onde a gente está falhando. Outra situação que Pedro ficou faltando, a falta da vigilância. Por quê? Porque quando nós não estamos vigilantes, nós não percebemos as ações de Deus. Quando nós não estamos vigilantes, nós não percebemos as investidas do inimigo. Você não está atento, passa desapercebido. Quando a gente ouve na palavra orai, vigiai, sem cessar. Se você quer ter uma vida com Deus, se você não quer negar a Jesus, isso é essencial, a oração e a vigilância. Eu sei que cada um de nós sabe o ponto fraco que nós temos, né? O pastor, domingo passado, fez uma pregação onde o senhor falava das opções. Realmente, tudo é exposto na nossa frente. Tudo nos é oferecido. Agora, o aceitar ou não, depende de cada um de nós. Nós mudarmos ou não, depende de cada um de nós. Negar ou não a Jesus, depende de cada um de nós. Eu sei onde é a minha falha. Eu sei onde é o meu ponto fraco. Eu sei aonde ainda eu estou presa. E acho que cada um de vocês também sabe. Sempre tem uma área que nós precisamos ser tratados. Sempre tem uma ferida que a gente não gosta que seja tocada, porque ela dói. A gente não quer ser descoberto, não é verdade? Só que para Jesus, nada fica encoberto. Então não vamos se auto-enganar achando que nós não negamos a Jesus, não. Todos nós temos algo particular que ainda a gente não consegue abrir mão. E é nesse sentido que eu queria que cada um de vocês avaliasse agora. Porque se a gente quer se consertar, nós temos que começar a buscar isso. Se nós temos fracassado, vamos inverter essa história. Para isso nós estamos aqui. Para isso nós aprendemos da palavra. Para isso nós nos alimentamos. Então eu queria que cada um de vocês, que sabe aonde está seu ponto fraco, venha à frente, nós vamos estar orando. Eu vou pedir para todos os pastores estar orando por todos, que eu acho que todos nós temos. Não tenham vergonha não, porque não é. Eu mesmo sei onde está o meu. E sei que cada um tem. E nós precisamos sim de ajuda. Nós precisamos sim de oração. Nós precisamos sim de fortalecimento. Porque às vezes a nossa fé está baixa. A nossa incredulidade está alta. Enquanto nós estamos na dúvida, está bom. Nós não podemos permitir entrar na incredulidade. Peça ajuda, pastor. Peça ajuda a um irmão que você sabe que é bom de oração, que é bom de fé. Faça parte de cada grupo de oração para a gente poder ficar atento. Amém? Venham à frente que nós vamos estar orando para cada um. Aqueles que não sabem, nós vamos orar para que Deus mostre aonde ainda nós estamos amarrados.